Verdade. Então, a Ali, ela é psicóloga, especialista clínica, terapia sistêmica conjugal, familiar e individual. Ela tem 15 anos de experiência. Então, ela lida com famílias e casais no dia a dia dela. Ela tem bastante experiência nessa área. E também ela é mãe do Augusto e da Laura. Super, né? Não podemos deixar de frisar, porque tem uma convivência bem ativa com os filhos, uma mãe bem dedicada e participativa. Então, também tu pode falar um pouquinho da tua receita, né, Ali? Que tu tá sempre assim, envolvida, uma família super bonita, feliz. Então é isso. Pra gente começar, deixa eu ver aqui, que eu separei pra gente falar, é assim. Com essa convivência forçada, né, em casa, o que o casal deve fazer para evitar brigas desnecessárias? Muito desafiador para todos, né? Então, assim como a esposa está passando, o marido também está passando, né? Então, é bastante desafiador para todos. E para aqueles casais que têm filhos, principalmente também, porque se tinha toda uma rotina, tanto profissional, onde as pessoas saíam para trabalhar diariamente, né? Os filhos iam para a escola ou tinham atividades, cursos diversos. Então, tudo se modifica, né? Tudo se modifica e é desafiador para todos, inclusive para a psicóloga, né? Que tem, então, o marido, que é o Fernando, a gente já tem uma relação de mais de 20 anos, enquanto namorados e casados, né? Já mais de 20 anos. E com filhos, são 5 anos com filhos, né? Então, é muito importante, não só nesse período de crise, de coronavírus, mas qualquer dia a dia, a convivência diária, qualquer crise, a gente chama dentro da linha sistêmica crises normativas, né? Que são coisas que acontecem no dia a dia da gente, que são normais e esperadas para o ciclo. E o que é importante é que esse casal possa ter uma relação de parceria. Então, a parceria, ela não é só para esse momento de Covid, ela é para sempre, ela deve existir sempre. E claro que em alguns momentos o casal acaba passando por dificuldades e ora consegue ter essa parceria mais afinada e outros momentos não. Mas agora nesse momento realmente é o teste, né? Então todas as relações, todas as famílias, casais estão sendo testadas. Então é desafiador para todo mundo, né? Uhum. Então, eu também passo por isso, eu também tenho aqui a minha rotina, o meu contexto, onde eu também tive que me adaptar, né? Então, aqui agora eu estou num espaço que eu nunca imaginei que eu estaria fazendo uma reunião de trabalho, né? Então, estamos ajustando tudo, né? Todos nós. Isso aí. E o que tu tem notado assim em relação aos teus pacientes, né? Quais estão sendo os principais problemas que eles te relatam, as dificuldades, os desafios dentro de casa com o cônjuge ou em família? Na verdade, a gente vê que tem, assim, os velhos e novos, né, crises, assim. Na verdade, são coisas que muitas vezes já existiam numa relação e elas acabam se mantendo, né? Muitas vezes aquele casal... Como? Ou até intensificando agora. Exato, sim, se mantendo e intensificando, porque aí vão surgindo outras situações. Uhum. E aí, então, esse casal, muitas vezes, eles tinham rotinas profissionais e também compromissos pessoais, e onde acabava se existindo, né, outras formas de poder estar se desestressando, vivenciando outras coisas, e hoje está tudo dentro de casa, né? Está tudo limitado ali dentro. Tudo sendo vivido dentro de casa, onde muitas vezes
uma das pessoas acaba saindo por vezes para fazer alguma coisa na rua e o outro fica ou sai num outro momento, então é tudo diferente, né? Tá tudo diferente. E o que que tu acha, assim, Ali, que as pessoas podem fazer para fortalecer o vínculo entre casal? Não sei se tem algumas dicas, algumas estratégias, o que que dá para fazer nesse momento, porque, assim, a gente tem, além do trabalho, tem, claro, tem vários formatos, né? Mas, por exemplo, assim, as pessoas, algumas continuam trabalhando, né? Home office, aí dispensaram, por exemplo, as ajudantes, então tem todo o trabalho de casa ainda, tem famílias que têm crianças, né? Então, como dar conta disso tudo, né? E, sem sobrecarregar uma parte só, por exemplo, sem que seja só a mulher que dá conta dos filhos, da casa, do trabalho e o marido também ao mesmo tempo tá fazendo as coisas dele, e aí como fazer uma divisão, assim, tem alguma receitinha que facilite essa logística no dia a dia? Ó, receita de bolo não existe, porque, na verdade, tem que ver o que funciona para cada um, para cada família. Mas tem, assim, algumas regrinhas, talvez, de boa convivência, que dá para se pensar, né? Então, antes eu falei da parceria que tem que ter com o cônjuge, né? Então, não tem como não ser diferente nesse momento. Se a gente fosse pensar, esse casal, ele precisa, de alguma forma, estar tendo algumas rotinas para que possa estar organizando, sim, alguns horários, né? Mesmo que seja dentro de casa. Por exemplo, se tinha antes as crianças que iam para a escola ou eram cuidadas por algum ajudante, e aí, né, cada um saía para trabalhar, muito tranquilo, porque bem confiava nesse local, nessa pessoa, para deixar os filhos, hoje está tudo sendo feito por um dos dois, né? Então, se ambos trabalham, há necessidade de estar sendo feita essa divisão. Não tem outra forma a não ser conversando. Tem que dialogar. Então, claro que tem pessoas que talvez têm mais dificuldades para conversar ou para abrir mão de algumas rotinas, talvez que tinha antes, mas tem que conversar, porque senão uma das partes vai logo se sobrecarregar. E eu já tenho percebido isso nas minhas conversas com as pessoas, de que algumas pessoas estão se sentindo mais sobrecarregadas. E que há necessidade de estar dividindo. Logicamente que o trabalho de um e de outro é diferente, né? Então, aqueles casais que de repente imaginavam como é que era o trabalho do cônjuge, né? Mas não de fato como está se vendo agora. Então, agora as coisas estão acontecendo e mais do que nunca dentro de casa, e está se vendo realmente como o outro trabalha, como são as demandas, o estresse, logicamente que está num ritmo diferente. Agora eu percebi essa semana que algumas pessoas voltaram para os seus trabalhos. Eu resido aqui no centro de Farroupilha, então eu percebi mais movimentação de veículos nas ruas, então eu vejo que as pessoas estão saindo mais, mas há necessidade de fazer sim essa divisão. É importante que o casal possa estar estabelecendo horários, né? Qual o teu horário, por exemplo, que tu precisa trabalhar, né? Qual o horário que o outro precisa trabalhar? Às vezes, o trabalho de um pode ser que pode acontecer com crianças ao redor, né? Outros, pode ser que o trabalho tem que ser um trabalho mais isolado. Por exemplo, o meu trabalho como psicóloga, agora fazendo atendimento online, eu preciso de total silêncio e sigilo. Então, o momento em que eu preciso trabalhar, eu não tenho como atender com as crianças. Então, há necessidade de eu ter uma conversa direta com o meu parceiro, para que ele entenda que eu preciso tal e tal horário para poder fazer o atendimento. E uma vez que, se ele conseguir
ao mesmo tempo trabalhar e ficar com as crianças, ok. Se ele não consegue, então, né, uma das partes vai ter que ceder, vai ter que abrir mão. Né? Então, tem que sim conversar, estabelecer horários, rotinas, mesmo dentro de casa. Por vezes a gente... Oi. Pode falar. Por vezes se reclama da rotina, que é muito entediante, que tem que fazer isso, fazer aquilo, mas ela nos organiza a rotina. Então, por que não seria, né, dentro de casa para trabalhar e para cuidar dessa rotina de casa, de família, não se organizar, né? Então, há necessidade, por exemplo, se tinha uma ajudante que vinha e limpava a casa, se tirava o lixo, arrumava as camas, a louça, a roupa, como é que isso está sendo feito agora, né? E com crianças, vamos imaginar. Um casal que não tem filhos, de repente é diferente de um casal que tem filhos. Então, se tem muito volume de tarefas para serem cumpridas, né? De coisas a serem feitas. Tem coisas que dá para esperar e outras coisas que não dá para esperar. Então, se uma pessoa ficar sempre só ela fazendo e ela começa a se sentir cansada, isso